Olá, senhores. Bom dia, domingo, 10 horas. Vamos aqui trabalhar mais um tema. O tema de hoje, vamos focar a questão do sintoma, os nossos sintomas. E eu vou trazer aqui o tema, o sintoma e seus significados. O sintoma e seus significados, eu estou usando o sintoma no plural e significados no sintoma no singular e significados no plural, porque um único sintoma ele pode ter desdobramentos de significados, né? Então, o sintoma e seus significados, essa é a nossa missão de hoje, senhores. E para isso eu vou trabalhar com vocês 5 sintomas. Ah, mas André, e se o meu sintoma não tiver entre esses 5 que você vai trabalhar, e se for diferente desses 5? Mas eu vou mostrar aqui o funcionamento, como que se dá essa análise sintomática, e aí você pode aplicar isso para os seus sintomas específicos. Então, quais serão os sintomas trabalhados na live de hoje? 5 sintomas, hein, senhores? Eu peguei 3 fobias, porque as fobias elas são bastante didáticas nesse sentido. Medo de entrar no elevador, fobia de elevador. Então a pessoa está se aproximando ali do elevador e ela começa a ter um receio de entrar no elevador e tem que pegar a escada por causa do medo. Fobia de elevador. Segundo sintoma, fobia de pontes. Isso existe, senhores? Pessoa com medo de atravessar pontes. O carro vai chegando próximo da ponte, ela vai ficando angustiada, ela vai ficando aflita. Terceiro sintoma, fobia social, medo de falar em público. Tem lá o seminário da faculdade, tem que fazer uma apresentação, você vai fazer um discurso lá na mesa do Natal, você fica todo envergonhado, essa timidez. Então esse é o terceiro sintoma. Quarto sintoma, a impotência sexual masculina, a dificuldade da ereção diante ali do parceiro amoroso. E o quinto sintoma, eu fui pegar um sintoma mais físico para mostrar também como essa análise pode se dar diante dos sintomas que estão mais localizados no corpo. Então é uma artrose de quadril, né? Essa articulação do fêmur com o quadril, que muitas vezes pode até ter a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Então esses são os 5 sintomas que iremos analisar na live de hoje, para que vocês percebam o quanto o sintoma... É claro, nós não vamos ficar no sintoma, nós vamos partir do sintoma, mas nós não vamos ficar no sintoma, porque o que interessa para nós são as significações, os significados do sintoma, o que o sintoma diz do sujeito que adoece. Isso é que é importante para nós, não é o sintoma em si, mas o que ele comunica, o que ele expressa, o que ele diz, que mensagem ele traz com relação ao sujeito que adoece. Mas André, eu posso pensar isso em todos os sintomas? Todos os sintomas têm alguma coisa a dizer? Toda doença tem alguma coisa a dizer para o doente? Toda doença tem algo a comunicar ao doente. Todo sintoma diz algo do sujeito que adoece, diz algo da sua atitude, diz algo sobre a sua vida, sobre a sua história. Então sempre nós temos que fazer essa pergunta: o que este sintoma tem de relação comigo, né? Qual a relação desse sintoma comigo, com a minha pessoa, com as minhas atitudes, com as minhas escolhas e com a minha história? O que eles comunicam? Tudo bem, senhores? É claro que existe um diálogo possível entre a psicanálise
e entre a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria, eu indico pacientes para os psiquiatras indicam pacientes para mim, mas é sempre bom a gente enfatizar que lá na profundidade existe algo que é incompatível entre essas duas áreas, porque a psiquiatria ela está mais concentrada em fazer uma espécie de alopatia do sintoma, então ela quer ir contra o sintoma e eliminar o sintoma. E o esforço da psicanálise é o de elucidar o sintoma, conscientizar o sintoma, o que esse sintoma tem a dizer sobre a minha pessoa, sobre as minhas escolhas, sobre a minha atitude, sobre a minha história. Então, senhores, eu queria pensar com vocês os sintomas como uma espécie de máscara. Uma máscara que mostra escondendo e esconde mostrando. O sintoma é uma máscara que mostra escondendo e esconde mostrando. Então nós temos que aprender a fazer essa leitura para além do sintoma, a partir do sintoma, mas a partir do sintoma buscar o sujeito que adoece. Isso é que é fundamental, senhores. Então pensar o sintoma, a ideia lá do iceberg de gelo, né? Então o sintoma seria aquela pontinha que está para fora do mar, do oceano. Então aquilo que nós visualizamos e nós vamos partir então dessa pontinha para buscar aquilo que está imerso na água, inconscientizado. E o nosso objetivo é trazer isso para a nossa consciência. Então o sintoma, ele é a ponta do barbante, senhores. Nós vamos puxar esse barbante e você vai puxando e você vai puxando e você vai descobrindo que esse barbante é muito maior do que aquela pontinha que estava para fora ali, que você acreditava que era só aquilo. O que nós ganhamos com isso? Nós ganhamos em autoconhecimento, nós ganhamos na possibilidade de se aprofundar em nós. Tudo bem, senhores? Os sintomas, seus significados, essa é a live de hoje. 5 sintomas eu vou analisar aqui hoje. Fobia de elevador, medo de entrar em elevador. Fobia de pontes, medo de atravessar as pontes. Fobia social, dificuldade de falar em público, essa timidez, esse medo de pessoas, né? A timidez é medo de pessoas. O quarto sintoma, a impotência sexual, dificuldade de ereção no homem no momento do ato sexual. E o sintoma 5, o quinto sintoma, peguei um sintoma bem localizado no corpo para a gente fazer essa análise, uma artrose de quadril, essa ligação do fêmur com o quadril, esse desgaste que muitas vezes há uma necessidade de uma intervenção cirúrgica. Vamos lá então, senhores, esse é o nosso trabalho de hoje, vamos lá. Fobia, medo de elevador, mas André, eu nunca tive isso não tem nada a ver comigo, mas preste atenção na análise que eu vou fazer, porque através da análise de um sintoma que não tem nada a ver com você, você pode aplicar isso num sintoma que seja diferente desse, né? O funcionamento da análise é sempre o mesmo, nós vamos sempre proceder de uma determinada forma. E claro, vocês já sabem, né? Quem me acompanha sabe que nós vamos sempre fazer o caminho de fora para dentro, né? Nós vamos sempre fazer o caminho da conscientização, sempre fazer o caminho da interiorização. Os sintomas, eles estão exteriorizados, eles estão lançados no mundo, para fora, no corpo, nos objetos, e nós vamos fazer o recolhimento disso para uma interiorização, para uma expansão da nossa consciência. Sempre o movimento é esse, senhores, sempre com qualquer sintoma, seja ele qual for. Medo de elevador. Então a pessoa está lá, entrou no prédio, isso é uma coisa que eu de vez em quando
presencio, porque eu atendo no 9º andar num prédio aqui no centro de Ourinhos e muitas vezes acontece isso, a pessoa, conforme ela vai se dirigindo para o elevador, ela começa a ter uma angústia, ela começa a ter uma ansiedade, um medo e uma dificuldade de entrar no elevador. Normalmente, quando você vai pedir uma explicação para o paciente desse sintoma, quando você pede para ele explicar, mas do que você tem medo, ele não diz. Normalmente não é o medo do elevador cair. Né? Tem pessoas que falam, eu tenho medo dele cair, mas é mais raro essa questão do medo do elevador cair. Normalmente é o medo de ficar fechado. A pessoa traz uma ideia de um sufoco, uma falta de ar. Então eu vou entrar ali naquele objeto, elevador, a porta vai fechar e o medo desse elevador parar no meio do caminho e a pessoa ficar sem saída ali, num ambiente mais enclausurado, né? Ela vai ficar fechada ali, então é uma sensação de sufoco, é uma sensação de falta de ar, é um certo aperto, é um estreitamento. Então é esse o medo que a pessoa traz. Então ela começa a se aproximar do elevador e ela então vai sentindo todas essas emoções frente a este objeto que é o elevador. Então veja só, senhores, vamos analisar isso, caminhem comigo aqui, vamos lá. Então veja só, a pessoa está se aproximando de um objeto externo, que é o elevador, e ela começa a sentir tudo isso. Então normalmente nós temos uma tendência a pensar assim, o problema está neste objeto externo. Então é este objeto externo que está gerando todo esse sofrimento na pessoa. Não. É este objeto externo que a pessoa usou ali como um objeto privilegiado para projetar a sua problemática. Então ela está usando o elevador para projetar os seus problemas nesse objeto externo. Então o problema dela é anterior ao entrar no prédio, ela já entra com o problema dentro dela, esse problema já está na vida dela, esse problema já está no dia a dia, mas ali o problema foi explicitado, ali o problema foi revelado, né? Foi projetado neste objeto externo. Então nós temos que fazer o recolhimento desta projeção e trazer isso para a problemática interna da pessoa, do paciente. Então, o que é que a pessoa está jogando nesse objeto externo? Qual problemática a pessoa está projetando nesse objeto externo? Ora, o que ela reclama do elevador? Ela reclama do pouco espaço, do ambiente apertado, um certo sufoco. Ali eu vou ficar sem ar. Ela já está vivendo a vida dela assim. Esse paciente já está vivendo a sua vida assim. Ele já vive dentro dele este sufoco. Isso não está no elevador, mas é no elevador que a pessoa vai projetar isso. Então, é uma pessoa que vive uma existência sufocada. Ela já vive assim, essa pessoa já vive assim. Mas André, por que essa pessoa vive assim? Por que ela se sente assim, como se ela tivesse espremida, como se ela tivesse sem espaço, como se ela tivesse num sufoco, como se ela tivesse sem ar? Porque ela é uma pessoa muito rígida, ela é uma pessoa muito dura com ela mesma, ela é uma pessoa muito crítica com ela mesma. Ela tem o que o Freud chamou de um superego, um juiz interno muito severo, um juiz interno mais avassalador. Ela se julga muito, ela não se permite nada, ela não se autoriza a ter prazer na vida,
ela não se dá folga, ela não se dá trégua, então ela já vive nesse sufoco interno. E ao viver assim, quando ela se aproxima do elevador, ela projeta no elevador. O que ela está projetando no elevador? Ela está projetando toda a sua problemática interna, que é o quê? Que é esse sufoco. Então eu não vou pegar na mãozinha do paciente e falar assim, vem cá, vem até o elevador, olha aqui, esse aqui é o botão do térreo. Você entendeu, senhores? O que eu vou ficar fazendo com o paciente no elevador? Porque a problemática do paciente não tem nada a ver com o elevador. Então, o paciente está usando o elevador para expressar, para comunicar significados, significações. Ele está comunicando, ele está informando coisas que dizem respeito, que estão dentro dele, de como ele se coloca, de como ele se posiciona diante da vida. Então eu não tem nada a ver com ele, eu não vou lá perder tempo. Então é o seguinte, eu vou chamar o elevador, a porta vai abrir, aí você entra, eu te acompanho para te apoiar. Entendeu, senhores? Você não tem que alienar o paciente, você tem que conscientizar o paciente, você tem que trazer o paciente para uma consciência. Então, se você for lá ficar achando que a questão do paciente é o elevador, você aliena o paciente, você joga o paciente. O paciente ele já está num grau de exteriorização, ele já está para fora, ele já está num objeto. Né? O meu sofrimento é com esse objeto externo. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que trazê-lo para dentro, nós temos que trazê-lo para uma consciência, tirá-lo dessa alienação. Então, mostrar que a questão não tem nada a ver com o elevador, que o elevador está apenas sendo um objeto que ele escolheu ali para explicitar, para expressar o seu sofrimento, que é interno, uma problemática interna. Então, o que tem que ser tratado? Tem que ser tratado a existência dessa pessoa, essa atitude rígida e dura que ela tem no trato de si, no trato dos vínculos, no trato da vida. Então é isso que precisa ser analisado e, é claro, também olhar a história de vida dessa pessoa e ver por que ela tem esse superego tão rígido, esse juiz interno tão duro. Lembrando que o superego ele é a interiorização que ocorre muito cedo na nossa vida, nos 5 primeiros anos de vida. O Freud diz que o superego ele se instaura em nós na dissolução do complexo de Édipo, quer dizer, na fase ali de 5, 6 anos de idade. E o que é o superego? O superego é a interiorização, principalmente do modelo familiar, dos pais, da nossa sociedade, as regras, as convenções, a religião. Então nós interiorizamos tudo isso e pode acontecer desse superego ser muito duro, ser muito rígido. E aí a pessoa, a cada passo que ela vai dar, ela se pergunta se está certo, se está errado. A cada passo que ela vai dar, ela se culpa. A cada passo que ela vai dar, ela se julga. Então ela perde totalmente a sua espontaneidade, a sua naturalidade. Tem uma dificuldade muito grande de se dar trégua, de se dar prazer, de relaxar. Então ela está lá num domingo e não consegue relaxar, não se dá trégua. Então, esse sufoco não está lá quando ela entrar no elevador ali, ela vai viver também o sufoco. Esse sufoco é anterior ao objeto externo que ela está explicitando ali, expressando a sua problemática, o seu sofrimento. Tudo bem, senhores? Sempre o sintoma é o sofrimento, sempre. Né? Então, a queixa do paciente, ela sempre vai no ponto de sofrimento, ele sempre vai falar do sofrimento. Só que, então você vê, nesse caso, a gente acredita que a queixa principal é o elevador, a queixa principal não é o elevador, a queixa principal, o elevador é só uma forma de expressar essa problemática, a queixa principal está localizada na atitude que essa pessoa tem diante da vida e dela própria. Então, ao fazer isso, você promove a interiorização, você promove a conscientização, você faz uma expansão da consciência. Então a pessoa ela passa, e é interessantíssimo, porque daí na primeira entrevista a pessoa veio pela escada, na segunda entrevista a pessoa veio pela escada,
Aí a pessoa começa a fazer a terapia, dali a pouco ela fala assim, hoje eu subi de elevador. Por quê? Porque ela entendeu que não tem nada a ver com o elevador, né? Ela entendeu que a questão é mais interna, é mais profunda. Então é incrível como isso se soluciona, né? E aí você vai trabalhar isso mais na história de vida, nas suas atitudes e não lá fora, nesse objeto externo que é o elevador. Vamos lá? Segundo sintoma, fobia. Vou analisar aqui 5 sintomas, hein, senhores? Segundo sintoma, fobia de ponte. Pontes. A pessoa ela vive uma angústia, ela vive uma ansiedade, ela vive um temor, ela vive um certo pânico quando o carro se aproxima de uma ponte, né? Quando você pergunta para a pessoa, mas que medo você tem? Quais são seus medos? Quais são seus receios? Ela diz, o medo que a ponte ceda, que, né, a ponte quebre, o medo que eu caia lá embaixo. Então são essas as justificativas que o paciente traz. Então, qual é a queixa? Manifesta a queixa mais da máscara, né? Vamos lembrar aqui, estamos trabalhando o sintoma como máscara. E a máscara, ela mostra escondendo, esconde mostrando. Então, essa ponte, esse medo, essa fobia de ponte é uma máscara. Nós temos então que buscar o que está por trás dessa máscara. E aí, senhores, nós temos que pensar no que é uma ponte. O que é uma ponte? Claro que o problema do paciente, nós vamos chegar à conclusão que não é ponte, né? Você não precisa pegar o seu paciente, levar lá na ponte, aqui na região tem a Ponte Pênsil, nós vamos lá e você vai e volta várias vezes até você perder o seu medo, você não vai perder tempo. Com isso, o paciente já está para fora dele, já nos objetos externos, você não vai alienar mais o alienado, então você tem que trazê-lo para uma consciência dele próprio. Mostrar o que esse sintoma que está para fora, o que esse sintoma revela dele próprio, da sua história, da sua atitude. Então, o que é uma ponte, senhores? O problema dele não é ponte, mas através desse sintoma nós podemos fazer uma interpretação. Uma ponte, ela liga, ela é um elo de ligação entre duas extremidades. O que é isso em nossa vida, senhores? Em que momento nós construímos ponte, nós estabelecemos ponte? Sempre nos nossos vínculos. Nós temos 2 grandes vínculos, os 2 maiores vínculos da nossa vida. Trabalho, você produzir algo, você ter projetos, e o amor, os relacionamentos, os vínculos afetivos. Então, o que esta pessoa está dizendo com a fobia de pontes, que o problema dela não é ponte, o problema dela é que ela não estabelece vínculos, ela não dá sustentação a vínculos. Ela começa e quebra o vínculo, ela começa e ela não dá continuidade a vínculos. Então eu vou ficar tratando ponte? Claro que não. O que eu vou tratar? Eu vou tratar a dificuldade que esse paciente tem de estabelecer vínculos mais sólidos, profundos, duradouros na vida, verdadeiros, vínculos verdadeiros. Então aquela história, a pessoa começa, a hora que ela começa a engrenar, a hora que ela começa a deslanchar, ela quebra, ela faz a quebra, ela faz a interrupção. Então o problema não é ponte, eu não vou pegar na mãozinha desse paciente, levar lá na ponte, olha aqui, né? Tem a ponte, então você vai atravessar, eu vou te acompanhar, eu vou te dar apoio, e você, né? E aí eu estou alienando o alienado. Então você tem que trazer a consciência de que você tem um problema, não é com ponte, seu problema não está fora de você, com as pontes,
seu problema está dentro de você, com a sua atitude de quebrar vínculos, de não dar sustentação aos vínculos, né? Você tem medo de estabelecer vínculos mais duradouros, profundos, de dar a continuidade. Isso aparece muito nos sonhos. A pessoa sonhar que a ponte está quebrando, que ela está atravessando, que a ponte vai ruir, que a ponte vai se desfazer. Bastante comum isso nos sonhos. Tudo bem, senhores? São 5 sintomas que nós estamos analisando aqui para vocês entenderem como é o funcionamento da análise, como que ela funciona, e sempre no sentido de não ficarmos no sintoma. Nosso objetivo não é ficar no sintoma, nosso objetivo é partir do sintoma para o sujeito que adoece, o que esse sintoma comunica. Então, o sintoma e os seus significados, o sintoma e as suas significações. Tudo bem? Então agora eu vou falar sobre a fobia social. Fobia social é o nome que nós damos à pessoa que tem dificuldade do enfrentamento do público, quando existe uma certa plateia, quando ela está sendo vista, quando ela está um pouco numa vitrine, numa linha de frente, que ela tem que executar uma certa ação, né? Então ela vai lá no karaokê, mas não consegue cantar. Pode ser que depois de tomar uns Beer Nights, o superego dá uma placada, dá uma diminuída e ela consiga. Pode ser que ela até seja a que mais cante ali no karaokê, mas no início, no primeiro momento, sem os Beer Nights, ela não vai conseguir cantar. Então ela vai apresentar um seminário lá na faculdade, o medo, o receio de apresentar o seminário. Então ela se coloca no social de uma forma mais tímida, de uma forma mais retraída. Então é isso que nós chamamos de fobia social, essa pessoa que vive uma angústia. Então não é que ela não queira ir para a festa, há o desejo de ir para a festa, há até um desejo de apresentar esse seminário e apresentar bem o seminário, mas esse movimento de sair do quarto, de sair da casa, de se dirigir para o social, de encontrar as pessoas, esse é um momento que gera muita angústia. Então, para não ficar angustiada, ela acaba preferindo adiar isso. Então eu não vou na festa, eu vou ficar em casa mesmo. Então o ficar em casa não vai despertar a angústia, não vai disparar a angústia. Então ela acaba se retraindo, né? Então esse retraimento é uma defesa que ela usa. Então é uma contração, é uma retração. A pessoa se esconde, ela se encolhe. E é claro que isso traz prejuízos imensos, né, para a vida da pessoa. Isso atrapalha muito o desenvolvimento, a evolução. A pessoa tem ali qualidades, tem valores dentro dela, ela tem dificuldade de colocar isso para fora, colocar isso em ação. Então isso atrapalha, isso atrasa a vida, uma perda de tempo. Então como é que nós vamos pensar essa fobia social? Então a fobia social, o que a pessoa aponta como o principal motivo são os outros. Então sempre, senhores, sempre o sintoma, o paciente diante do seu sintoma, ele está exteriorizado, ele está para fora, ele está alienado dele mesmo. Ele não tem consciência do que este sintoma tem de relação com ele próprio. Então esse é o trabalho da análise. A análise vai estabelecer uma conexão desse sintoma com o sujeito que adoece, que você perceba que esse sintoma que você tem uma relação com você, tem uma relação com a sua atitude, tem uma relação com a sua história de vida, com o seu passado. Então, é claro que na fobia social existe uma relação direta com essa questão de um superego rígido, né? Claro que sim. Então, uma pessoa que se julga muito,
é uma pessoa que se censura muito, ela projeta essa censura nos outros e passa a achar que isso está vindo dos outros, que são os outros que acham isso dela. Então, tudo bem, isso existe. Então, você tem que trabalhar bastante esse superego para ir desconstruindo esse superego. Mas existe um outro ponto que é o seguinte, que nós não imaginamos que a pessoa com fobia social tenha isso, porque como a pessoa com fobia social, ela se retrai, ela é tímida, então nós vamos olhando essa pessoa um pouco como coitadinha, coitada, né? Frágil, fraca. Então perceba que existe um elemento aí na fobia social que é fundamental, e ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser analisado, que é o elemento da idealização. Então, pessoas com fobia social são pessoas que se querem demais, são pessoas que se idealizam demais, são pessoas que se querem muito perfeitas, são pessoas perfeccionistas. E por isso que o erro, o errar, o tropeçar, o cair, o patinar é algo inconcebível. Por quê? Porque essa pessoa se quer perfeita. Ela se quer perfeita. Ela se tem numa idealização. Então ela não quer chegar lá na faculdade, fazer o seminário, apresentar o seminário. Ela quer fazer o melhor seminário de todos os tempos. Ela não quer se ver como um aluno ali normal, então são 20 alunos na sala, então ela é mais um na multidão, ela é um dos 20 ali, não, ela se quer o melhor aluno de todos os tempos daquela faculdade. Então esse desejo, né? Essa idealização, esse desejo de perfeição, esse perfeccionismo que atrapalha muito o desempenho da pessoa, que atrapalha muito a maneira da pessoa se colocar. Ela passa a ficar muito preocupada com uma performance. A minha performance tem que ser extraordinária, a minha performance tem que ser surpreendente. Ela não quer ser uma pessoa aqui na terra normal como todas as outras. Ela quer ser uma pessoa lá no céu, ela quer ser uma pessoa surpreendente, fantástica, extraordinária, né? Então é uma pessoa que não se aceita normal, você não se aceita normal. Então qual é o trabalho que tem que ser feito? É preciso ir desmontando essas idealizações, isso precisa estar articulado demais no paciente, então isso precisa ser desarticulado, isso precisa ser desmontado. A partir do momento que você quer ser perfeito, você criou sobre os seus ombros uma tensão, você criou sobre os seus ombros uma sobrecarga. Você não consegue mais ir lá e fazer o seminário, você perde a sua espontaneidade, você perde a sua naturalidade. Então é isso que está por trás da fobia social. Então essa timidez é um efeito, né, de todo essa carga que a pessoa cria, e aí vai ficando, esse ambiente social vai ficando terrível. Por quê? Porque ela sabe que a hora que ela der o primeiro passo para fora da casa, que ela for na direção de um trabalho, que ela for na direção de apresentar um seminário, que ela for na direção de uma festa, que isso vai desmontar, porque é impossível ela ser perfeita, é impossível ela não errar. Então, claro que vai errar, claro que vai tropeçar. Nós somos seres, né, claudicantes, faltantes o tempo inteiro, né? Nós estamos o tempo inteiro em contato com as nossas falhas, com as nossas imperfeições. Então, essa pessoa ela não sofre por ser quem ela é, ela sofre por não se aceitar quem ela é. Ela sofre porque ela tem que ser fantástica, ela tem que ser extraordinária. Então essa ideia que normalmente as pessoas colocam assim, eu entrei ali e é como se todo mundo tivesse parado para olhar para mim, todo mundo ficou prestando atenção em mim
e todo mundo ficou pensando coisas ao meu respeito, como se fosse possível você pensar o pensamento do outro. Então, o que os outros estão pensando é exatamente o que você pensa de você, são as suas críticas, são as suas censuras, que você projeta no outro e confunde isso como se o outro estivesse pensando a seu respeito. Então, eu tenho certeza que o outro não gosta de mim, eu tenho certeza que o outro me acha chato, eu tenho certeza que o outro isso e aquilo. Você não pode pensar o pensamento do outro. Então, essa ideia de você ser o centro ali, você entrou na sala e como se a sala tivesse parado para te ver, no fundo isso é um desejo de ser o centro. Você quer ser o centro das atenções, você quer que tudo pare mesmo, que tudo gire ao seu redor, por essa idealização que você pratica de si mesmo. Então essa idealização precisa ser desconstruída. Então eu não vou tratar isso com os outros, com as pessoas, eu vou tratar isso com a problemática interior que esse paciente traz, né? É isso que precisa ser trabalhado, tirar o paciente da exteriorização que ele se encontra para que ele faça um movimento de interiorização, para que ele se recolha na sua própria consciência. Tudo bem, senhores? Quarto sintoma, vamos lá. Quarto sintoma, o problema da impotência sexual. O homem com dificuldade de ter a ereção e de sustentar a ereção. Você sabe que para o jovem, o homem jovem, é muito importante para ele o tamanho do pênis, né? Então fica aquela coisa, se o pênis é pequeno, se o pênis é grande. Então é muito importante para o homem jovem o tamanho do pênis. Conforme esse homem vai amadurecendo, o tamanho do pênis deixa de ser importante. Ele não presta mais ele não tem tanta preocupação sobre esse assunto. O que o preocupa não é mais se o meu pênis é pequeno, se o meu pênis é grande. O que o preocupa é a sustentação da ereção. Então, eu quero ter a ereção e sustentar essa ereção por mais tempo. Bom, então o que nós pensamos? Nós pensamos, dentro desse funcionamento exteriorizado que nós temos, nós pensamos que o problema dessa pessoa é cama. Ué, não é isso? O problema dessa pessoa não é ereção? Então o que nós pensamos? O problema dessa pessoa é cama, diretamente relacionado com a cama. O problema dessa pessoa é sexualidade. Claro que sim, é sexualidade. Ele está vivendo uma dificuldade ali na sua sexualidade. Mas nós precisamos perceber que o homem não faz sexo com o que ele tem no meio das pernas. O homem não faz sexo com o que ele tem no meio das pernas, ele faz sexo com o que ele tem sobre o pescoço. Ele faz sexo com o que ele tem entre as orelhas, né, senhores? É com a confiança e a autoestima que nós damos sustentação à nossa sexualidade. Nossa sexualidade é confiança e autoestima. Então, esse problema no homem pode ser um problema circunstancial, né? Alguma coisa que ele está vivendo naquele contexto, alguma tensão, alguma preocupação, uma dificuldade financeira, ele foi mandado embora, está desempregado. Então, alguma coisa que está acontecendo que o abalou emocionalmente, então isso interfere na questão sexual. Ou pode ser um problema mais profundo, né, ligado a essa questão de uma falta de confiança e de uma falta de autoestima, num problema, o que a gente chama de reconhecimento. É uma pessoa que não tem consciência de si, que não fez o reconhecimento de si, e pode ter aí muitos elementos do passado. Mas o importante da gente analisar no presente dessa pessoa, na atitude presente dessa pessoa, é o seguinte, que você começa a perceber que é um homem que não toma decisões importantes. Você sabe que tem um escritor argentino chamado Ernesto Sábato.
num dos livros dele, ele diz assim, que nós temos na vida algumas decisões que são graves. Nós estamos o tempo inteiro tomando decisão, o tempo inteiro, todos os dias, a cada hora nós estamos tomando alguma decisão. Mas existe algumas decisões em nossa vida, ao longo da nossa existência, que são decisões que a gente chama de decisões graves, que são decisões importantíssimas, que elas vão mudar a configuração total da nossa vida e muitas vezes por medo, por insegurança, por você não ter uma confiança em você mesmo, você evita tomar decisões importantes. Então você tem uma dificuldade de um posicionamento mais seguro. Essa questão da confiança, você não se assegura de você mesmo. Então isso pode estar relacionado com elementos da infância. Então eu me lembro aqui de uma cena, um paciente descrevendo uma cena, ele ainda novo, entrando ali na adolescência, ele toma uma decisão de ir cortar o cabelo. Então ele vai sozinho, ele arruma o dinheiro e vai sozinho cortar o cabelo. E ao cortar o cabelo, ele resolve ali fazer um corte meio diferente. Quando ele chega diante da mãe, a mãe pergunta o que ele fez. Ele disse: eu fui no cortar o meu cabelo, fui lá no barbeiro, fui cortar o cabelo. E a mãe dá um tapa na cara dele, né? Então você vê, no momento em que ele foi assumir um pouco de autonomia, no momento em que ele foi se colocar com mais liberdade, com mais independência, no momento em que ele foi pronunciar um desejo próprio, que ele foi se colocar mais ousado num certo enfrentamento na vida, que ele tomou mais a direção e o protagonismo da própria vida, a mãe vai dar o tapa na cara. Então, o quanto ele foi reprimido nisso, o quanto ele foi reprovado nisso. Então, isso ficou como um trauma, ele foi arrastando isso a vida inteira. Então, isso vai desembocar lá na cama, vai desembocar na sexualidade. Nós falamos de um homem que tem uma sexualidade fraca. Então, isso não é só da cama, isso é da atitude, isso é da postura, do posicionamento deste homem. Então isso precisa ser tratado nesse contexto profundo da vida da pessoa. Você não vai ficar ali falando só de sexualidade, falando só de cama. Você vai tratar essa problemática nessa profundidade no interior desse paciente. Tudo bem, senhores? Agora vamos ao último sintoma. Um sintoma, eu fiz questão de pegar um sintoma bastante localizado no corpo, para a gente pensar também essa análise com sintomas físicos, né? Que o sofrimento no corpo, porque, senhores, eu falo sempre para vocês, nós usamos o corpo como um cesto de roupa suja. Não é assim que a gente faz com a roupa suja, a gente chega em casa com a roupa suja, tira, joga no cesto. É assim que nós fazemos com os problemas internos que nós temos e não vamos resolvendo. Os problemas que nós não resolvemos são problemas que nós vamos jogando nesse cesto de roupa suja. Qual é o cesto de roupa suja que nós vamos depositando tudo isso? É o nosso corpo. O corpo é um esconderijo de problemas. O corpo é um esconderijo de problemas. Só que a hora que você fica se queixando no corpo, você está para fora de você. Você está alienado de você. E então você precisa fazer esse recolhimento, fazer essa conscientização, essa interiorização para dentro de você. Então nós vamos analisar uma artrose de quadril. O que é uma artrose de quadril? É aquele desgaste, né, do fêmur com o quadril, na articulação ali do fêmur com o quadril, muitas vezes precisando de necessita de uma intervenção cirúrgica. Então você pensa, bom, meu problema é artrose de quadril, meu problema está localizado ali na articulação do fêmur com o quadril. E acabou. É isso aí, André. Não tem nada a ver
Não me enche o saco, não me venha com conversa, o meu problema é quadril, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha vida, lamento em dizer, mas tem tudo a ver com você, tem tudo a ver com a sua vida, tem tudo a ver com as suas escolhas, tem tudo a ver com a sua atitude. Você pode tomar uma decisão de não querer saber sobre os seus sintomas. Você tem todo o direito de tomar essa decisão, falar, eu não quero saber sobre os meus sintomas, eu vou lá tomar meu remédio, vou fazer minha cirurgia e não me enche o saco, então tá bom. Vá viver o sofrimento dos seus sintomas e toque a sua vida assim. Só que a proposta aqui é outra, a proposta é que você utilize dos seus sintomas para saber de você, para aprofundar de você. Porque toda vez que você fizer a opção pela alienação, isso traz consequências de prejuízo, de sofrimento para a sua vida. Um problema não tratado é um problema dobrado. Um problema não visto é um problema dobrado. Quando ele volta com força maior contra você. Então nós temos que sempre, nós somos seres de desenvolvimento, de evolução e de crescimento. Nós sempre precisamos caminhar na direção da evolução, do crescimento. Então vamos lá, artrose de quadril. O que acontece? Então vou trazer aqui um caso, né, de uma paciente que fez a opção, ela fez um casamento com um marido que tem um certo status social, né? Tem uma profissão importante, tem um certo status social, tem um reconhecimento social, ele é valorizado socialmente, mas ela então toma a opção na vida por ficar servindo esse marido, e isso também ela estende aos filhos. Então ela tomou a decisão de ser na vida servil. Não há nenhum problema da gente servir ao outro, isso é uma coisa interessantíssima, uma coisa boa, mas quando há um exagero nessa atitude de servir ao outro, nós ficamos servis, né? Nós ficamos escravos dos outros. Então ela fez uma opção por colocar o projeto de vida do marido, o projeto de vida dos filhos como sendo o seu próprio projeto. Então ela fez uma anulação da sua individualidade. Então o projeto do filho é o projeto dela, o projeto da filha é o projeto dela, o projeto do marido é o projeto dela. Nós não podemos fazer do projeto dos outros o nosso projeto. Nós temos que ter o nosso próprio projeto. Você não pode fazer do projeto do outro o seu projeto. Você tem que ter na vida o seu próprio projeto, o seu próprio desejo. O que você quer, para onde você quer ir, quais são suas escolhas, qual caminho você vai tomar. Você não pode jogar isso, pegar o projeto do outro e fazer do projeto do outro o seu projeto. Então, houve aí um movimento de anulação, de esquecimento da própria individualidade. Ela tomou uma decisão de ficar coadjuvante na vida, né? De nunca se responsabilizar por ela própria, de nunca ser a dona da própria vida. Então isso foi deixando diante da família, foi deixando ela sem valor, não é valorizada pelos filhos, não é valorizada pelo marido. Então ela vai ficando nessa condição subalterna, né? Ela é uma espécie ali de funcionária da família. Então caminhou na vida, mas caminhou errado. Ela não caminhou na vida, ela se arrastou na vida. Ela fez um desgaste muito grande ao caminhar, por se depreciar, por se desvalorizar, por não ter uma consciência dela mesma, por não ter um aprofundamento em si mesma. Então, anos e anos tocando a vida dessa forma, isso foi gerando esse desgaste lá na frente. Isso teve que ser... Aí vem toda a história de uma cirurgia, uma série de complicações. Então, é preciso fazer toda uma conscientização
para que o paciente perceba que ele tem que pronunciar os próprios desejos, que ele tem que ter os próprios projetos, que ele pode viver os seus vínculos afetivos, mas que os desejos precisam ser os próprios desejos e ele precisa se aprofundar naquilo que ele quer. E é interessante que tem pessoa que diz assim, mas eu nem sei o que eu quero. Eu nem sei o que eu quero. Não é que você não sabe o que você quer. Você tem desejo dentro de você, mas é que você não olha para você. Você passa reto, você passa batido por você. Então você nem percebe o que é que você quer. Você nem percebe o que é importante para você. Você nem percebe o que é que você precisa. Tudo bem, senhores? Então esses são os 5 sintomas. Que está escrito aí, Ana Paula? Alguns acham que é o que tem na carteira. Como assim? Não entendi. Doutor, e coceiras nos... então essas dermatites, né? A pele, ela é essa massa corrida da alma, né? A pele é aquilo que a pessoa não consegue segurar mais. Então ela tem um problema, ela vai fazendo de conta que aquele problema não existe, né? Então ela vai tocando, empurrando com a barriga sem resolver aquele problema. E aí o que acontece? Isso começa a chegar na pele. Então a pele é um momento em que a pessoa não consegue mais camuflar aquilo, ela não consegue mais esconder aquilo. Então quando chega na pele, isso já está, né? A gente até usa aquela expressão, a flor da pele, né? Então isso já está à flor da pele, quer dizer, é algo que a pessoa vai ter que fazer um enfrentamento, querendo ou não, ela vai ter que olhar para aquilo, porque aquilo já está vindo à tona, né? Então a pele está vindo à tona, a pele é a nossa lataria, o carro não tem a lataria, então tem lá os amassadinhos, né? Os riscos na lataria do carro, a pele é a nossa lataria. Então a pele, ela denuncia os quilômetros de rodagem que nós temos, e então nós temos que perceber o quanto, né, a pele é essa massa corrida da alma, o quanto a pele expressa dos nossos problemas, da nossa problemática interna. Alguns homens... a carteira... agora acho que eu estou entendendo, Ana Paula. Alguns homens acham que a potência sexual está na carteira no sentido do poder, né? É interessante isso, né? O que é essa carteira? O que é o carro? Né? O carro... Então, o homem fala muito isso, né? Se eu tiver um carrão, isso vai atrair a mulher, eu vou conquistar, o meu poder de conquista aumenta. Isso é uma crença muito mais masculina, né? O homem, esse é um pensamento mais do homem do que da própria mulher, né? Isso não é da mulher, isso é do homem, isso diz muito do homem. O que é o dinheiro e o que é o carro, o que é o poder financeiro, né? O poder do status social. Então o homem, ele está vendo a sua força, isso é uma alienação, né? O homem está vendo a sua força no objeto externo que é o dinheiro. Então o homem está colocando a sua potência fora dele num objeto externo que é o dinheiro. Então é aquela história, né? Com esse carro, com esse dinheiro, com esse status social, com esse poder, eu posso, eu faço, mas sem isso eu não sou ninguém, eu não posso, eu não faço. Não, né? Então o homem, ele precisa ter a consciência de que essas conquistas que ele realizou fora, vem desses objetos internos que ele tem dentro dele, vem desses valores internos que ele tem dentro dele. Então ele precisa tomar consciência do homem que ele é, da pessoa que ele é. Então quando o homem fica muito preso a essa questão externa, hoje nós estamos muito fusionados, né, ao dinheiro. Tudo é o dinheiro, né? Então fica aquela ideia assim, se eu tenho dinheiro eu faço, eu posso. Se eu não tenho dinheiro eu não faço, eu não posso. Então nós estamos alienados em relação ao dinheiro. Que o dinheiro, ele é meramente um objeto externo. Então o que gera o dinheiro, né,
é a minha vontade direcionada, né, na direção da realidade. Então é isso que vai fazer com que eu empreenda os meus projetos, que eu realize, que eu exteriorize os meus valores, e isso vai começar a me dar um retorno financeiro. Só que nós fazemos uma inversão e colocamos o dinheiro na frente de tudo. Então o dinheiro, ele é uma alienação de nós mesmos, né? Então o homem que acredita que é o carro, que acredita que é o poder financeiro, que acredita que é o dinheiro, ele está identificado com um objeto externo. Então falta o quê? Falta o reconhecimento, falta a consciência de que é ele que tem essa potência. Não está no objeto externo, essa potência está no homem que ele é, na pessoa que ele é, nos seus valores internos que ele possui. Isso é muito importante. Nós vivemos uma época em que nós estamos muito fusionados ao dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu sou. Se eu não tenho dinheiro, eu não sou nada. E o dinheiro é meramente um objeto externo. Difícil a gente dizer isso numa sociedade capitalista em que o dinheiro é colocado como tudo. Mas nós temos que sair dessa alienação e conscientizar que o que vai gerar o dinheiro são os nossos valores internos, é a pessoa que nós somos. Os sintomas são os gritos do inconsciente. Sim, né, Valdir? Valdir está colocando aqui, os sintomas são os gritos do inconsciente. Ele é só a ponta do barbante que nós começamos a puxar e nós vamos percebendo que esse barbante é comprido, que ele tem muita coisa por baixo ali de tudo isso. Então, o objetivo da live é trazer essa responsabilidade sobre os nossos sintomas. Nós temos que nos responsabilizar por eles. Eles estão ligados à nossa existência, ao nosso posicionamento diante da vida, diante dos vínculos. Eles estão ligados à nossa atitude. Eu queria colocar uma coisa para vocês. Então nós temos que fazer uma troca. Ao invés de sofrer os sintomas, nós temos que buscar a consciência dos nossos sintomas, conhecer os nossos sintomas, conscientizá-los. Façam uma troca, troquem o sofrimento da doença pela consciência da doença. Sempre a expansão da consciência. E temos que ter em mente sempre essa questão de que aquilo que não se compreende é o que mais sabemos. Os nossos sintomas é aquilo que nós não compreendemos, mas é sobre isso que nós mais temos conhecimento. Só que esse conhecimento não vem à tona, porque existe um sofrimento, uma dor ligada a isso. Então esse conhecimento está inconscientizado, está alienado. Então nós precisamos trazer esse conhecimento à tona, mas é um conhecimento que está dentro do paciente, dentro do sujeito que adoece. Então qual é a dica da live de hoje? Olha, senhores, a dica da live de hoje: seja mais simpático aos seus sintomas, né? Seja mais simpático, diga bom dia, diga boa tarde, diga boa noite aos seus sintomas. Olá, sintoma, como vai? Seja mais simpático aos seus sintomas, porque ele tem sempre algo a contar para você. Aqui a Ana Paula está dizendo do tique nervoso. Esses tiques nervosos, né? Esses tiques, essas manias, se você for não sei se vai dar tempo aqui, eu vou falando, se cortar. Se você for numa sala de espera, se você tiver que ficar um tempo numa sala de espera de alguma repartição pública ou de alguma consulta que você marcou, e tiver ali muita gente na sala de espera, se você parar um pouquinho e ficar observando, você vai perceber que cada um tem um tique ali, tem uma mania, né? Então nós temos muito mais tiques e manias do que a gente imagina. Então aquela coisa, quando a gente se conscientiza de algo que a gente faz, a gente começa a ficar bravo com a gente começa a se irritar com a gente. Então seja mais simpático com os seus tiques, com as suas manias. Agora, esses tiques, essas manias que funcionam como uma espécie de um ritual,
né, que você faz sempre de uma mesma forma, eles estão, por exemplo, tem gente que não consegue deitar na cama se não colocar a cama de uma determinada forma. Então a pessoa precisa posicionar as coisas de uma determinada maneira, ou lá no armarinho do banheiro ela precisa fazer uma certa organização ali. Então essas manias, esses tiques, essas manias que a pessoa tem, isso normalmente está ligado com pensamentos negativos e ameaçadores. Então a pessoa vai usando esses tiques externos, né, esses tiques que ela pratica no corpo, que ela pratica nesses rituais, para se proteger de pensamentos internos que são pensamentos muito negativos e ameaçadores. Então são rituais que a pessoa pratica, acreditando que esses rituais vão trazer uma espécie de proteção a um mal futuro. Aonde está esse mal futuro? Está na fantasia do paciente, né? Isso não é real, isso não está na realidade, isso está na fantasia do paciente. Gente, obrigado pela atenção. Eu vou terminar aqui, eu vou encerrar aqui antes que a gente seja interrompido aqui. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Paulina. Obrigado, Ana Paula, pelas perguntas. Gente, foi um prazer. Bom domingo a todos e até a próxima live, quinta-feira, às 8 horas. Obrigado, Valdir. Valeu. Obrigado pela pergunta. Até a próxima, gente. Bom domingo a todos. Grande beijo. Tchau, tchau.